Então, gente, o segundo turno tá aí, né, e tá todo mundo discutindo política. Eu queria gravar esse pequeno vídeo, meio que fazendo, não um tutorial, mas algumas dicas de como discutir política com pessoas que você discorda, como tentar convencer elas do que você tá falando. E a gente vai no passo a passo aqui, vamos ver algumas maneiras de você tentar convencer outra pessoa, maneiras efetivas, né, porque ninguém vai mudar o voto de ninguém do jeito que tá. Primeiro ponto, e esse é um ponto talvez que seja o mais simples, mas o mais difícil ao mesmo tempo. Não seja babaca. Então, isso pode ser difícil porque parece óbvio, né? Não seja babaca, mas é muito importante quando você vá se aproximar de outra pessoa para discutir política, você não queira chegar na agressão ou com querendo ser o dono da verdade em cima de outra pessoa. Se você chegar para um eleitor do Bolsonaro e falar que não, porque o seu candidato é fascista e você é horrível se você votar nele, não sei o que, blá, 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 a pessoa vai te ignorar automaticamente, cara. Você não pode querer partir para cima da agressão ou com algum tipo de superioridade moral ou intelectual pra cima de alguém quando você quer convencer ela do que você tá falando. Você tem que chegar na boa, pô, mas por que você quer votar nele, não sei o que. Você pode ter a divergência política maior que seja, mas se o seu objetivo é querer convencer aquela pessoa de alguma coisa que você vai falar, de qualquer coisa, e a sua abordagem tem que ser uma abordagem mais mansa, tem que ser uma abordagem que escute o que a pessoa tá falando, você tem que escutar ela primeiro. Você não pode simplesmente querer incutir algo que você pensa, atribuir isso a porquê que ela vai votar no Bolsonaro, etc. Então você primeiro tem que escutar e tem que abordar essa pessoa com empatia e com tranquilidade. Chegar, pô, e aí, vamos conversar, como é que é, blá, blá, blá. E aí, a partir daí, você pode começar a tecer os seus argumentos, etc. Mas esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saiba com quem você está falando. Como assim? Você não pode querer abordar uma pessoa que nem sabe o que homofobia é e querer dizer pra ela, olha só, o Bolsonaro não pode ser eleito porque ele é homofóbico e etc e tal. Essas coisas, eu não tô dizendo que não sejam importantes, mas elas estão fora da realidade de muitas pessoas. E você pode querer trabalhar para não, mas as pessoas têm que se importar com isso, etc. Não, tudo bem. Mas quando você vai estar abordando alguém para mudar ela de ideia, você tem que abordar pelo que ela conhece. Então, quando você vai abordar a pessoa, você tem que chegar, pô, se a pessoa está no emprego ruim, está desempregada, está com dificuldade de pagar as contas do mês, e você vier falar com ela que o Bolsonaro não pode ser eleito porque senão vai ter homofobia e vai ter mais racismo, não sei o quê, isso não vai colar para essa pessoa, porque as prioridades dela estão completamente divorciadas do que você está falando. Então, você tem que falar na mesma linguagem que as pessoas. Então você tem que chegar, pô, você não deve votar no Bolsonaro por causa do plano econômico dele, que é XYZ, que pra você vai ser ruim. Então você tem que abordar a pessoa nos termos dela. Aí se você estiver falando com uma pessoa que é homossexual e vai votar no Bolsonaro, aí você realmente tem que expor como é que tu vai votar num candidato que falou isso do seu grupo, que já tem gente morrendo por causa disso. Aí você mostra todos os exemplos. Então você tem que dar sua mensagem para quem você estiver falando. Mesma coisa, você não pode chegar para uma pessoa que nem dá valor à democracia e chegar e falar que o Bolsonaro é uma ameaça fascista. A pessoa não vai levar isso a sério, a pessoa não vai internalizar isso. Se a pessoa nem valor à democracia ela dá. E muita gente aqui no país já desistiu de democracia. Odeia todo mundo e não quer saber, e blá blá blá. Então se você fala, mas o Bolsonaro vai implantar uma ditadura e vai ser horrível, blá blá blá, a pessoa não vai se intimidar com isso. A pessoa não vai ficar, realmente, agora eu vou ter que mudar porque é a grande democracia do Brasil, sabe? Então você tem que abordar as pessoas na dimensão que elas se encontram. Isso significa principalmente abordar a questão econômica do Bolsonaro, que as propostas econômicas dele são impopulares. Se você for pegar todas as vezes em que o Bolsonaro, as pessoas próximas do Bolsonaro vão falar coisas sobre 13º, sobre imposto, você vê que esses são os momentos que o Bolsonaro manda todo mundo calar a boca e vai ficar todo mundo quieto, porque ele sabe que essas coisas que essa galera que circula ele são impopulares. Então você tem que abordar por esse sentido, pelo sentido social também. Mas os programas sociais, o que ele vai fazer? Muita gente depende disso. Então, esses são aspectos que você pode abordar. Muito mais eficaz do que você tentar ficar num debate moral, filosófico de o que é democracia e por que é importante, sabe? Terceiro ponto. Muitas pessoas ficam presas nessa questão do debate. O PT ou o Bolsonaro são dois lados da mesma moeda e não sei o quê. Não fique preso em discutir imagem. O que eu quero dizer com imagem? Não fique preso nesse debate PT e Bolsonaro. Quando você for abordar alguém e essa pessoa tiver um ódio geral à classe política ou ao PT mais especificamente, você começa abordando por propostas. Você vai chegando, o que você acha, por exemplo, da proposta do Bolsonaro do ensino à distância?
Aí você vê o que a pessoa acha. Nem fala que é a proposta do Bolsonaro, simplesmente joga uma ideia, você procure o programa político Bolsonaro, veja que, não, o que é essa ideia? E você joga essa ideia, e você vê a reação da pessoa. Aí, dependendo se a reação da pessoa for negativa, aí você fala, bom, esse é parte do programa do Bolsonaro, e aí você pode fazer a comparação com um programa do Haddad. O importante é você abordar por ideias, é porque você vai expor o programa do Bolsonaro como um programa impopular, porque ele é impopular. Como eu vou repetir mais uma vez, todas as vezes que as pessoas perto do Bolsonaro vão falar de economia, de qualquer coisa assim, ele manda todo mundo calar a boca, porque ele sabe que a maioria do povo brasileiro não é a favor dessas propostas dele. Acho que a proposta é que o Bolsonaro tem mais gente do lado dele, essa questão da liberação das armas, e mesmo assim isso daí não é universal. Então, você tem que começar a expor esses planos do Bolsonaro para as pessoas, vai mostrando, essa ideia aqui. E aí eu te garanto que na maioria das vezes, as ideias dele de plano econômico, etc., as pessoas não vão gostar. E aí você expõe isso, esse é o plano do Bolsonaro. Ou você pode jogar ideias do plano da Haddad, que apesar de ter seus problemas, são muito melhores do que a do Bolsonaro. Você pode pegar os programas de educação do Haddad, o que ele pretende fazer por educação, etc., e você pergunta, o que tu acha disso? A pessoa, acho isso legal, não sei o quê. Aí você fala, esse é o plano da Haddad. Então você tem que comparar essas ideias, porque no final do dia, como eu já falei no vídeo anterior, você elege projeto, você elege ideias para governo, você não elege as pessoas. E as ideias que o Bolsonaro está levando com ele, se ele for eleito, são impopulares. Então, se você expor esse projeto dele como um projeto impopular, que é para as pessoas que querem votar nele por causa da personalidade, porque acham que ele é o diferente, se você expor como ele não tem substância nenhuma, você tem uma chance muito maior de convencer essa pessoa a mudar de voto do que se você tentar simplesmente jogar, não, porque você tem que votar no Haddad, porque o Haddad foi ministro e o Bolsonaro nunca fez nada. Não. Vá pelas ideias, vai no que os dois estão propondo. Faça essa comparação. 4. Importante é que você não fique só tentando mudar o voto de quem votou no Bolsonaro. Você também tem que tentar chegar nas pessoas que não votaram. Teve um número muito grande de pessoas que ou anularam ou nem foram votar no primeiro turno. Porque elas estão completamente descrentes de todo o processo democrático, de qualquer pessoa, eles não acham que vai consertar nada e para eles é tudo igual e não vai votar. Você pode ver isso um pouco com, acho que um dos motivos que a candidatura do Daciolo viralizou, entre aspas, né, foi que muita gente se enxergou no Daciolo, que simplesmente olhava lá e olha só, é todo mundo a mesma coisa. E acho que esse é um dos apelos do Bolsonaro, que ele é, entre aspas, sozinho, apesar dele ser político há 28 anos, que estão todos contra ele, por isso que ele é o diferente. Você tem que tentar fazer com essa pessoa que já desistiu, a tentar se importar de novo, vai falar, essa eleição é importante. Como eu falei, um dos principais maneiras que você pode fazer isso é por proposta, mas mesmo as pessoas não acreditam em proposta, aí você tem que expor para ela, olha só, quem que é o Bolsonaro? O que ele defende? Você que não acreditou, que acha que é tudo a mesma coisa, olha só o que esse cara tá falando. Aí, obviamente, vai depender da pessoa. Se a pessoa gostar do que o Bolsonaro tá falando, vai ser difícil você convencer ela. O que eu tô querendo dizer é que você tem que se esforçar para fazer com que as pessoas que pararam de se importar com o processo político voltem a se importar com o processo político. Que você tem que convencer, olha só, essa eleição vai ser importante sim, e o seu voto é importante. A situação que o país está só vai mudar, só tem esperança qualquer de mudar com o voto, com a tua participação política. Você tem que fazer esse esforço a mais para tentar convencer essas pessoas. E eu acho que o que vai realmente definir esse segundo turno vai ser o voto desses indecisos. Se esses indecisos, ou indecisos não, né? As pessoas que já se absteram, se eu conseguir convencer esse grupo a se importar novamente, a querer votar em alguém que tem projeto, a querer se engajar de novo, eu acho que isso é o que pode virar as pesquisas atuais, né, que já estão pintando um cenário bem tenebroso se você é contra o Bolsonaro. 5. E esse deve parecer meio estranho, mas não se desencoraje se você não mudar a ideia de alguém. É muito difícil você estar numa discussão de política ou de qualquer coisa, que você não concorde com outra pessoa, e depois você falar com ela, a pessoa imediatamente mude de opinião e, realmente você estava certo. Não, isso é um processo interno. No final do dia, as únicas pessoas que vão conseguir mudar a opinião das outras são elas mesmas. O que você pode fazer justamente é fornecer dúvidas, argumentos e botar isso para a pessoa. Olha só, isso. Mas essa questão de mudança de voto vai partir da pessoa. Então, muitas vezes você vai discutir com a pessoa, não sei o quê, não, mas isso, e aí a pessoa vai sair com a mesma opinião de antes. Mas você não pode ficar desencorajado quando isso acontecer. Você não pode desistir daquela pessoa.
Tá, tem casos que você sabe que não, essa pessoa nunca vai mudar de ideia, ou essa pessoa está votando no Bolsonaro porque ela é homofóbica, que gosta de ditadura e violência, etc. Mas muita gente não é. Muita gente não é assim. Muita gente está votando nele porque vê nele uma esperança ou um voto de protesto, que odeia contra tudo, contra todo mundo. E dessas pessoas você não pode desistir. Você tem que chegar, não, olha só, fala isso, blá blá blá. E aí a pessoa talvez chegue, não sei o que, não, ok, mas não é bem assim. E aí sai. Mas aí depois de um tempo você volta, e aí, fulano, não sei o que, e você aborda ela de novo, você vai comentando. É importante que você não desista de tentar dialogar com os outros, com os eleitores do Bolsonaro. Porque se você desistir de dialogar com eles, para que outro lugar ela vai? Ela só vai ter os grupos de WhatsApp e as pessoas que falam que o Bolsonaro é ótimo. Então, por mais que seja desgastante, não que você tenha que se destruir para tentar convencer as pessoas, mas não desista de tentar convencer as pessoas que votar no Bolsonaro não é uma coisa positiva, que não vai ser bom para o país, não vai ser bom para elas. Você insista, você, mais uma vez, aborde as pessoas na boa, não queira pagar de entendedor de tudo, de hábito da moralidade, etc. Mas você não pode desistir delas. Vai, faz seus argumentos, fale, não, porque isso, e tente convencer elas, sempre que possível. E sempre mantendo esse tom amigável, sem querer se estressar demais por causa disso. E eu acredito que dessa maneira é possível você recuperar essas pessoas. Você convencer elas que, realmente, esse cara não é a melhor opção para o país agora, que ele realmente não dá. E é importante, principalmente nesse momento que a gente está vendo uma escalada de violência, que a gente está vendo todo dia agora, violência política e não sei o quê, que a sua arma contra o Bolsonaro seja o diálogo. A continuidade desse diálogo, de falar com as pessoas que pensam diferente, tentar convencê-las com argumentos. E muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes vai ser desgastante, muitas vezes não vai ter resultado. Mas nesse momento, para mim, essa é a parte mais importante, que é insistir no diálogo, insistir na civilidade e confiar nisso para conseguir mudar a opinião das pessoas. Então, não desisto. Ainda tem tempo para eleição. Cada voto que você conseguir mudar ou cada argumento que você fizer é importante. Não deixe de achar, mas fulano de tal nunca vai ser convencido. Não, tenta. Porque no final do dia você pode falar, poxa, eu tentei. Eu não fiquei lá e deixei o fascismo passar, sabe? Porque no final do dia não se enfrenta fascismo que você vai vencer. Você enfrenta o fascismo porque é fascismo.